Podem tomar seus assentos, irmãos? Graças a Deus. Antes da gente começar, dizer para os irmãos, eu dei uma marretada no meu dedo, doeu, viu, irmão? Doeu até a alma. Meu Deus do céu, que marretada foi aquilo? Quebrou o dedo e eu vou ficar mais ou menos 15 dias assim, pastor. Se não colar, vou ter que fazer uma cirurgia. Não vai colar. Amém. Glória a Deus. Mas faz parte da nossa vida, né, irmãos? Eu estou. Abre aí, Mateus, em Romanos capítulo 11. Todos os irmãos aqui, eu estou imitando os irmãos. Dorme direto, toma remédio para dormir. Dormir o dia todo. Né? Glória a Deus. Romanos capítulo 11, irmãos. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo aí fora, né, irmãos? As guerras que estão acontecendo. Ontem à noite foi uma noite de terror lá em Jerusalém, cheio de bombas, né? Quer dizer para os irmãos que a gente tem que estar orando um pelos outros, orando por este povo, que a guerra não só está ali, está em várias partes do mundo, né? Está para acontecer até aqui perto de nós. Guerra não é bom para ninguém, morre muitos inocentes, né? Teve gente aí que na internet mostrou lá uma bola, disse que o soldado que enviou a bola em cima de Israel, da nação, disse: meu Deus, é um sinal de Deus, irmão. É muita idolatria que o ser humano dá ao conselho de uma nação. Não existe, irmãos. Deus não tem povo privilegiado. O povo de Deus é a igreja. Glória a Deus. Então, irmão, mas sabe o que era? Era a bomba que os caras estavam soltando, mandando de lado um para o outro, os outros estavam achando que era o sinal de Deus. Era sinal de bomba mesmo. E as pessoas ficam alimentando essas coisas, né? Mas que a gente está orando, tem que estar orando, vigilante. Irmãos, vamos lá. Romanos capítulo 11, versículo 1 em diante. Digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo? Uma pergunta. De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou nem sabeis vós que as escrituras diz Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e derrubaram os teus altares. Só eu fiquei, e busca a minha alma. Mas que diz a resposta divina. Lembra dessa palavra: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Memorize essa palavra. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito profundo de sono, e olhos para não verem, e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: tornar-lhe-ei a sua mesa em laço e uma armadilha em tropeço por sua retribuição. Versículo número 10: escurecer os olhos para não verem, e se curvasse continuamente as costas. Só até aí, irmãos, só até o 10. Irmãos, eu estou lendo muito o livro de Romanos com os irmãos, e é bom ler. Interessante que o livro de Romanos, principalmente o capítulo 11, se a gente ficar só preso no capítulo 11, nós se esquece de todos os capítulos e texto e carta que Paulo escreveu. Se você ficar preso só nesse capítulo 11, você vai criar algumas teorias
E você é como uma pessoa tivesse num barril de água e tem vários, e ele só acha que ali tem água para ele beber, nas outras não tem água. Ele não tem coragem de sair. Se eu sair desse barril, eu vou morrer de sede, porque ele não sabe que naquele barril tem água para ele beber, né, irmãos? Então a gente tem que ter cuidado para não ficar preso só num capítulo, senão nós criamos o quê? Uma doutrina. E Paulo, quando escreveu aos Romanos, Raíssa, ele não só escreveu, ele escreveu para dois grupos de pessoas, tanto judeu como para gentil, ok? Lá em Gálatas, capítulo de número, Paulo não tem olhado, para a gente não ficar preso só em alguns textos, porque o problema é que se a gente ficar só preso em Romanos, nós vamos ter uma teoria. Mas olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo de número, quer ver aqui, 3, verso 28. 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia. Se é só um, não existe dois povos, existe só um povo, que é a igreja de Cristo. Deus veio para fazer dois povos, que era chamado gentil e judeu, em um povo, tá? Para a gente entrar no texto. Em Efésios capítulo de número 3, eu só leio porque eu leio para os irmãos aqui. Efésios 3, versículo 6, o que é que diz? 3:6. Ó, saber que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo. Peraí, quantos corpos? Um corpo. E participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, só a salvação, Raíssa, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Fora do Evangelho não existe salvação para ninguém. Pelas obras ninguém vai ser salvo. Por isso que Paulo, a gente vai ler, voltar para Romanos capítulo número 11, que ele vai dizer: se é pela lei, então vai ser salvo pela lei. Então se é pela graça, já não é pela lei, é pela graça. Vamos embora. Versículo número 1, por favor. Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta que ele está escrevendo a dois povos, a uma igreja que tinha tanto judeu como gentil, para escrever para esses dois povos. Deus rejeitou o seu povo. Ele está falando para quem esse povo que está dizendo? O povo de Israel. De modo nenhum, porque também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, se é Paulo que está escrevendo, ele está dizendo assim: Deus não rejeitou. Eu sou crente, eu sou da descendência de Abraão, eu sou judeu. Porque se Deus rejeitasse, eu não estava aqui. É uma afirmação. Aí ele está dizendo: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis vós que diz as Escrituras, diz Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscar a minha alma. Bom, Paulo, quando ele começa a falar no capítulo 2, ele volta para o passado. Ele está no seu presente, quando ele está escrevendo, e ele volta um pouco para o passado, e ele cita quem? Elias. Ele diz assim, olha, ele voltou para o passado: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, só eu fiquei, e agora busca a minha alma. Aí a resposta é o que diz aqui, ó. Mas diz a resposta divina. Quem está falando com Elias? Deus. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o seu joelho diante de Baal.
Deus está falando, irmão, de remanescente. Lembre-se, remanescente. Deus tem um remanescente lá na nação de Israel. Deus tem remanescente no Brasil. Deus tem remanescente em qualquer parte do mundo. Aonde a gente achamos que o Evangelho não foi, Deus foi. Deus tem seus escolhidos. Glória a Deus. Irmãos, não vai pensar que as igrejas que estão cheias quer dizer que todos vão subir. Não. Só aquele a quem Deus escolheu, quem é fiel, quem está na presença dele. Olha o que diz o versículo de número 5. Assim, olha bem, assim pois também agora, neste tempo, no presente de quem? De Paulo. Ele está dizendo no nosso presente. Olha bem, assim pois também agora, neste tempo, ficou o quê? Um resto, segundo a eleição da graça. Espera aí, foi todo que Deus escolheu da nação de Israel? Não. Tem um remanescente aqui, que glória a Deus. E Paulo diz: eu faço parte desse remanescente, eu faço parte desse grupo. Deus não rejeitou Israel, Deus também me escolheu. Eu sou judeu. Glória a Deus. Porque, irmão, se Deus escolhesse, porque se nós achar que Deus esqueceu Israel, a gente está sendo o quê? Um antissemita. Cria uma teoria que muita gente, por isso que as pessoas perseguem a nação de Israel, vê como inimiga. Se os irmãos acham que lá dentro daquele povo tem muita gente boa que serve a Deus, ali dentro daquela nação de Israel tem muito crente em Jesus. Eu acredito que tem muita gente que está orando. Eu conheci muito judeu, trabalhei com judeu, pessoas crentes, honestas. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que ele vai dizer: assim pois também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Espera aí, quem elegeu através da graça? Deus. Versículo 6: mas se é por graça, já não é mais por obra. O que acontecia aqui? Porque os judeus, alguns rejeitou, porque eles ficaram presos, irmãos. Ficaram presos em templo, ficaram presos em sacerdote. Eles não entenderam a vontade de Deus. É bem verdade que Deus, Ele chamou aquele povo, porque Deus tinha um plano, não para que, porque a lei veio não para salvar, mas para mostrar ao homem, como Michel falou, o tamanho do nosso pecado, Michel. Quem somos nós? Quando nós olhamos para nós vemos que nós realmente não merecemos nada, é a graça de Deus. Porque, como ele está dizendo, mas se é pelas obras, tem muita gente que não está aqui entre nós, congregando, servindo a Deus, que são muitas das vezes é pela obra e você salvo, vai modificar. Eu fiz serviço para alguns espíritas, eles são espíritas, eles não perdem as suas reuniões. Tu compra, ele paga. Enquanto muitos cristãos que eu trabalho aí me dão calote. E aí, como é que fica? É pelas obras ou é pela graça? Paulo diz assim: pois o que buscava Israel não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Espera aí, se Jesus pregou para o judeu, ele está dizendo só uma parte, creio, o resto foi endurecido. Irmão, quem a gente vê nas igrejas hoje aí fora, não é porque muita gente está abrindo igreja por aí, tem muitas igrejas abertas. Tem pastores que eu conhecia eles, que eram uma benção. Inclusive tem
um moço está trabalhando próximo de nós. Ele disse: meu pastor fechou a igreja, mandou os crentes embora, porque muitos crentes embora, e ele mandou os restantes, com os 15 crentes, ele fechou a igreja, porque tinha um pouquinho de crente. Ele disse que não vai mais dirigir igreja não, porque está cansado. Irmão, tem pessoas que se preocupam com multidão. É bom ter bastante gente ou não? Lógico, quem que não gosta? Eu pastorei a igreja que tinha muita gente. Só a igreja que eu pastoreava no interior cabia 860 pessoas sentadas. Só o púlpito nosso era 60 cadeiras. É bom, pastor. Mas quando você vai olhar pelo lado de Cristo, o grupo não quer representar nada, só barulho. Saiu quase 600 mil homens lá dentro do Egito. Daquele grupo só entrou 2 dos que saíram. Então a gente não pode se preocupar com grupos. A gente, irmãos, tem que levar uma vida em Cristo, sabendo nós que não é todo mundo que vai entrar. Aqui Paulo está mostrando, Israel, ele é a nossa foto. O que aconteceu com Israel está demonstrando que pode acontecer com qualquer um. Por exemplo, as 10 virgens, 5 entrou. No capítulo 13, que a gente vê também de Mateus, Jesus disse: eu não quero que eles se convertam. Quando Jesus fala sobre as parábolas, vai estar ouvindo, vai estar na igreja, vai estar buscando, vai estar orando, mas o coração dele vai estar endurecido. Quantas pessoas, olha, diz, por isso fala por parábola, porque ele vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem compreende. Não vai compreender, porque muitas vezes o Espírito de Deus vai endurecer o coração dessas pessoas. Lá no capítulo, voltando no capítulo 11, Paulo diz no versículo 6: mas se é por graça, já não é pelas obras. Eu posso fazer bastante coisas para mostrar para o homem que eu estou fazendo a obra de Deus, mas muitas das vezes que eu estou fazendo para o homem ver, eu estou sendo reprovado por Deus. Não adianta eu estar aqui para mostrar para você que eu estou fazendo para Deus, e muitas das vezes, como está escrito em Efésios, a carta de Efésios em Apocalipse diz que eu tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Então, Raíssa, muitas das vezes eu estou fazendo para o homem ver, para ser aprovado pelo homem, estou sendo reprovado por Deus. Lembra, pois, de onde caíste? Obrigado, Deus. E arrepende e pratica as primeiras obras. A nossa obra, irmão, que nós não faz para mostrar ao homem que nós estamos fazendo. Porque Deus conhece a obra de cada um de nós. Deus conhece nosso coração. Paulo diz: já que, capítulo 11, por favor, versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se é pelas obras, não adiantou Jesus morrer na cruz. Adiantou?
Mas os judeus, ele acredita que pelas suas obras ele chegava até Deus. Eu vou fazer para Jesus. Versículo 7: pois o que buscava Israel, buscava e não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos. Quer dizer, dentro da nação de Israel, Paulo está dizendo, tinha naquele povo só os eleitos que estavam dentro da nação alcançou a graça. Só os eleitos, ele está dizendo, e o resto foi endurecido. Deus disse: eu não quero mais você, eu não quero você. Só que eu escolhi. Irmãos, o problema é que a gente não tem direito de julgar ninguém. Tem pessoas que infelizmente ele não consegue se afirmar. Conheci muita gente. O cara começa e chega lá com aquele todo fervor, aquele crente convertido. Já viu aquele, o Michel? Michel já foi da Assembleia, sabe como é que chega aqueles grupos de pessoas que chega, se converte, tem que chegar lá na igreja, lá, principalmente o pastor aqui que está em casa de recuperação. Ele chega com aquele fogo, pastor Carlos. Eu quero fazer a obra de Deus, eu estou aqui, não para obedecer, para fazer a obra. Aí ele começa, ele começa a sentar lá no primeiro banco, lá na frente, aqui, ó. E a gente vê aquele homem assim, ó. Chega ele treme, ele anda até assim, parece que está pisando em brasa. Aí depois vai passando tempo, aí ele já senta no segundo banco ali, e vai, depois já fica de pé. Cadê o Paulão? Vazou. Uma vez tem um pastor, ele quis batizar aqui, mostrar para todo mundo que estava batizando, que eu era o segundo dele. Falei: pastor, esses irmãos aí não está pronto, você está vendo a vida. Não, irmão, levou 8 irmãos para o batismo. Não passou 15 dias, meu irmão. Alguns já começou de 15 dias, começou a ir embora todo mundo, né? Foi embora todo mundo. O último foi o tal do alemão. E quando foi saber, todo mundo tinha maus problemas. Tem um que disse assim: pastor, eu não quero mais dirigir, me apaixonei pelo rapaz lá, e agora eu vou casar com ele, não quero mais saber de igreja nenhuma. Mas estava preparado. Eu falei: pastor, não falei para o senhor. Irmão, mas a gente não tem um problema. Importante que ele se batizou. Irmão, não é assim importante não, porque ele precisa de Jesus, ele precisa ouvir o evangelho de verdade. O que está dizendo, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos que está dentro de Israel, que Deus escolheu, ele está dizendo, os eleitos alcançaram, os outros foram endurecidos. Não permaneceu, só os remanescentes. Paulo está dizendo, tanto no dia de Elias, como no nosso presente. No nosso presente, só os eleitos que alcançou. Versículo 8: como está escrito, olha bem, Paulo vai falar, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvido para não ouvirem, até o dia de Paulo. Ele está falando, ele não está falando do futuro, está falando do seu presente. Não é isso, Raíssa? No dia de hoje, ele está dizendo, no dia que eu estou escrevendo, Deus deu um sono profundo. Por quê? Só esse sono profundo, Deus não deu para todos, mas sim para os não eleitos, para os não escolhidos. Mas para o escolhido, Deus abriu seus olhos. Glória a Deus. Deus se revelou para eles. Por quê, irmãos? Porque a gente
realmente achamos, quando lê esse texto do capítulo 11, criamos realmente uma imagem, porque nós esquecemos da visão de Paulo, em outros textos, em outras cartas, e também nós sabemos que tem Pedro, tem Tiago, e outros que escreveram essa parte. Glória a Deus. E Davi diz, Davi profetizando, hein? E Davi diz: tornar-lhe-ei a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Como é que Deus vai fazer uma coisa dessa? Como Deus vai fazer uma coisa dessa? Irmãos, não vamos se preocupar com o que Deus vai fazer. Vamos louvar a Deus. Agradeça a Deus por você estar aqui. Nós não temos direito de julgar ninguém. Fora daquele povo, tanto daquele povo, Deus tem plano de salvação para muitos ali dentro, como tem para cada um da nossa família. Glória a Deus. Irmãos, quando eu olho para a minha família, todos eles já ouviram o Evangelho. Graças a Deus que Deus foi chamando alguns morreu distante de Cristo. Minha família é muito grande lá no Rio de Janeiro, muito grande. Eu parei de ir lá um bom tempo, nunca fui com eles, porque eu conheço a minha família que está lá. Eu conheço o meu sobrinho. Então eu tenho que evitar certo tipo de relacionamento, estar um na casa do outro, que você pode trazer problema para dentro da sua casa. Mas for evangelizado. Versículo de número 10. Que os olhos deles se escureçam, para que não veja, e fique para sempre encurvado às suas costas. Mas para quem? Para aquele grupo, irmão, que foi endurecido, não para todos. É isso que Paulo está explicando. Não é para todos eles. Aí, irmão, se for assim, está com todo mundo, infelizmente, perdido. É como a gente fala aqui, irmãos. Deus tem se escolhido. Deus tem se escolhido nas igrejas. Tem pessoas que naqueles dias ele vai entrar, que você vai dizer assim: cara, eu não pensei que essa pessoa está aqui conosco hoje. E muitos que eles achavam que estava firme na presença de Deus, está fora. Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu falo em línguas. Irmão, eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora. Vamos falar um pouquinho dessa nação que está passando por esta guerra, também as outras nações. As pessoas pegou e disseram assim. Foi um irmão fazer algumas pesquisas numa passeata que estava cheia de pessoas com a bandeira de Israel. Aí disseram assim: por que a bandeira de Israel? É porque um povo cristão. Não, não é cristão. Não é cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. Eles não acreditam, muitos deles não acreditam em Cristo. Se você quer saber, 40 mil de aborto há por ano naquele lugar. Ele é a favor do aborto. Peraí, que cristão é esse? A maconha é livre. E aqui no nosso país, quando quiser aprovar, não. Está errado? Está. Irmãos, matar criança, ser livre no país que pega a criança 6 meses, 13 meses de gravidez e matar. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de povo de Deus é esse que nós pegamos uma bandeira e adoramos e levantamos? Que tipo de gente nós somos? Espera aí, que tipo de cristão
cristão é nós que apoiamos e adoramos alguém que é a favor do aborto. Ah, mas o corpo é de quem cada um, tudo bem, mas será que Deus? A gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem que ter cuidado com a nossa salvação. Não tem que levantar a bandeira de ninguém. Nós temos que levantar a bandeira do Evangelho de Cristo. Amém. A gente tem que realmente protestar contra as coisas erradas. Já basta nosso país, que tem um monte de coisas que são a graça de Deus. Então, no versículo 7, por favor, desce aí para a gente encerrar. Paulo diz, no versículo 6, abaixa aí por favor um pouquinho, Mateus. Se é pela graça, já não é pelas obras. Irmãos, salvação só pela graça de Cristo. Não tem como o homem se salvar por si próprio. Não tem como o homem dizer assim: eu quero levar a bandeira de Cristo, que me mate. Enquanto Cristo não descer para buscar a sua igreja, sim, você pode até dizer assim: por Cristo eu dou minha vida. Para de pregar o Evangelho. Não vou pregar, porque Cristo, quantos dos seus discípulos morreu? Mas depois que Jesus buscar a sua igreja, acabou-se, irmão. Só julgamento. Só julgamento. Por isso que Paulo diz: pela graça sois salvo, por meio da fé. Não é pelas obras, é dom de Deus. Porque se a salvação é pela graça, e alguém depois de Cristo ele dá sua vida, é uma vida em vão, está perdido. Se eu der minha vida, Jesus veio buscar a sua igreja e eu fiquei, agora eu vou morrer. Não, meu filho, você teve a oportunidade. O Evangelho foi pregado. Não tem meio de salvação fora de Cristo. Se você acha que a salvação fora de Cristo, está perdendo o seu tempo, porque o Evangelho diz: pela graça sois salvo. E a gente leu aqui: se é pela graça, já não é pelas obras. Pelas obras, como é que é? Ah, Jesus veio, agora eu vou ser salvo por mim mesmo. É assim que a Bíblia está dizendo? Aí Paulo está dizendo assim: se é pela graça, já não é pela lei. Do contrário, a graça não é graça. Então não adiantou Jesus vir. Foi uma morte em vão. Porque eu posso me salvar. Eu posso me salvar. Eu estou no poder. Irmãos, então é bom a gente... Eu passei um bom tempo lendo esse texto e eu vou continuando lendo. E até aqui, que meu entendimento, tá, irmãos? Meu entendimento. Cada um tem seu entendimento. Mas a gente tem que ler, entender e ver as histórias, ler outros textos, não ficar preso só nenhuma linha, porque muitas das vezes a gente vai para essas igrejas, o cara lê um versículo, aí fala: olha, Jesus está dizendo aqui que o teu problema vai acabar hoje. Jesus está dizendo que a água a tua tempestade vai acabar. Irmão, tempestade você vai ter todo dia na sua vida, problema você vai ter todos os dias na sua vida, que o próprio Jesus disse: no mundo você tem aflição, vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, que eu venci. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Que Deus abençoe todos os irmãos, para a glória de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pastor, vem aqui, apresentação da ceia, por favor.